A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula da Escola Dominical, um auxílio a professores, superintendentes, coordenadores da Escola Dominical. Eu sou o presbítero Denis Pereira, falo direto de Campinas, São Paulo, sou presbítero da AD Belém, Campinas, e é uma honra e um prazer estarmos juntos mais uma vez para prepararmos a aula da semana. Sejam bem-vindos, estamos aqui já, esse ano vai completar 10 anos de YouTube. Quero agradecer a todos que estão inscritos e que me acompanham nesta jornada. E você que ainda não está inscrito, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Também é muito importante que você compartilhe com toda a equipe da EBD da sua igreja. Temos o auxílio aqui para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. A classe de jovens, a partir do próximo trimestre, eu estou gravando em estúdio no ADCast, em Piracicaba. Está sendo uma experiência fantástica, linda. Nos acompanhe nas redes sociais, denispereira.ofc, denispereira.ofc, TikTok, Instagram e aqui no YouTube também. Tem pregações, tem palavra, tem coisa do céu, você já me conhece. Aqui na descrição tem minhas redes sociais, incluindo o número do WhatsApp, por onde você entra em contato conosco. Será um prazer atender a sua igreja. Neste final de semana, 13 e 14 de junho, estaremos em Extrema, Minas Gerais, ministrando ao Creio Extremo, os adolescentes ali da Assembleia de Deus em Extrema, com meu amigo James e toda aquela igreja linda. E temos aí muitos compromissos e será um prazer encontrar também espaço para estar com a sua igreja, com o seu departamento, congressos, acampamentos, vigília, consagração, o que for, estamos à disposição dos irmãos. O WhatsApp está aqui na descrição. Na descrição tem 2 links com 2 presentes. O primeiro é um treinamento para professores da Escola Dominical, para você assistir no conforto da sua sala, da sua casa, no seu smartphone ou na sua Smart TV, quantas vezes você quiser. E também 2 livros em PDF. Um deles é este livro que fala sobre relacionamentos, um outro é sobre o propósito, é maior que a sua dor. E o link para a minha biblioteca, ele é vitalício, ou seja, uma vez que você entrar e adquirir o link pela primeira vez, toda vez que eu postar um livro novo, um e-book novo, ele estará lá à sua disposição. Pegue Bíblia, revista, papel, bloco de notas e vamos juntos preparar a lição 11 na classe dos jovens, mas antes, roda a vinheta. Lição 11, classe dos jovens, será ministrada no dia 15 de junho de 2025. Davi no lugar errado, na hora errada. E aí, a culpa é de quem? Bom, Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O erro de Davi nos leva ao aprendizado de como vencer as tentações e manter uma vida reta e santa diante do Senhor. Uma das coisas que eu sempre digo que eu admiro na Bíblia é o fato de que os grandes heróis da Bíblia Sagrada, eles não têm as suas histórias escondidas, não. As histórias dos grandes heróis da Bíblia Sagrada, ela é contada incluindo as imperfeições, as fraquezas e, no caso de Davi, também os pecados. Aqui, inclusive, na orientação pedagógica, tem 3 perguntas muito importantes. Podemos considerar o pecado de Davi como uma simples fraqueza ou uma imperfeição? Tá? Como vencer as tentações e manter uma vida reta e santa diante do Senhor? É a segunda pergunta. E a ideia aqui é fazer um debate entre os alunos, dividindo a classe ali em 3 grupos, para debater aqui estas questões entre eles e depois expor a sua opinião para a classe. É quase praticamente uma dinâmica. A terceira pergunta é: o fato de ser um servo fiel a Deus nos isenta do pecado? O crente fiel não peca? Perguntas muito importantes. 2 Samuel, capítulo 11, versículos 2, 4, 5, 14 e o 15. A gente não lê aqui essa leitura, ela está aí na sua revista, para a gente ganhar tempo. A ideia desse tipo de conteúdo aqui é ajudar você, professor, a preparar a aula, não é substituir a sua aula. Então, quais perguntas o professor pode fazer dentro da lição? Quais aplicações o professor pode fazer nesta lição? Bom,
A introdução começa dizendo que nós estamos diante de um dos capítulos mais tristes na trajetória de Davi. A essa altura dos acontecimentos, o homem segundo o coração de Deus era admirado e seguido por toda uma nação, salmista inspirado pelo Espírito e respeitado por sua integridade e dependência divina. Tinha em sua vida a confirmação das promessas do Senhor e a certeza de que havia muito ainda a ser feito. Bom, estava tudo muito bem, até que, primeira lição, aqui já na introdução, primeira lição que você pode anotar aí, é que devemos nos manter vigilantes enquanto oxigenarmos os nossos pulmões. Só assim para ficar assim uma frase mais legal. Tá? Então vamos lá, ó. Devemos nos manter vigilantes, aí a gente dá uma complementada em relação ao pecado, enquanto oxigenarmos os nossos pulmões. Davi está no momento maravilhoso da vida, mas até que... Bom, vamos lá. Primeiro tópico aqui, ó, o erro de Davi no lugar errado, na hora errada. Lembrando que eu liderei jovens e adolescentes por mais de 25 anos, estamos com uma ótima expectativa para começar a trabalhar com treinamento de líderes. É muito importante você comentar aí, dar sugestões de como deveria ser um treinamento e enviar perguntas também para nós sobre liderança de jovens e de adolescentes, ou de jovens ou adolescentes. Na sua igreja tudo misturado, sim ou não? Fala para mim aqui no comentário. Bom, o erro de Davi no lugar errado, na hora errada. Em dias de guerra, os exércitos de Israel estavam em peleja contra os filhos de Amon e a cidade de Rabá. Havia ali um clima tenso, em que todos estavam envolvidos, menos o rei. A Bíblia, inclusive, começa dizendo no tempo em que os reis saem à guerra. Portanto, Davi não deveria estar em casa. Davi deveria estar na batalha. Segundo Samuel 11:1, e sucedeu que depois de o ano ter expirado, na época em que os reis saíam para a batalha. Percebe? Veja, estão todos na batalha, mas Davi está em casa. O lugar dele era junto com seu exército. O líder é aquele que vai à frente. Existe uma conversa hoje filosófica de que líder não é quem vai à frente é chefe. Líder vai ao lado. Não, líder vai à frente. Jesus era o primeiro a orar, o primeiro a jejuar, o primeiro a celebrar, o primeiro a entrar nos ambientes. Jesus, o líder, é o primeiro. Significa que ele assume responsabilidades, que ele assume riscos, que ele toma atitudes, que ele faz escolhas, ele aponta o caminho e ele é o primeiro a entrar no caminho. Ele vai à frente dos liderados, o líder. Claro, se tiver algum perigo, ele é o primeiro a enfrentar esse perigo. Então tem essa de liderança que vai ao lado. Indo ao lado, tem muito líder que não está decidindo nada, resolvendo nada, e uma liderança que vai ao lado é aquela que deixa que todos decidam, e ele simplesmente carimba o que todos decidiram. Ele nunca decide nada por medo dos resultados, por medo de dar errado. E se tem uma coisa que líder não deve ter, é medo de errar, claro, na intenção e no trabalho sempre de fazer dar certo, mas só não erra quem não faz. Líder não tem que ter medo de errar, líder não tem que ter medo dos perigos. Se o líder tiver medo, imagine quem vem junto com ele. Então, líder de verdade vai à frente. Anotou essa aí? Bom, portanto, ele deveria estar. Como ele não estava, ele viu ali uma mulher muito linda. Essa mulher que aparece ali dentro do cenário,
em que Davi olha depois de uma soneca, e aqui ele já deveria ter recuado. A primeira grande lição aqui é: não negocie com o pecado. Por quê? Porque quem negocia com o pecado está a um passo ou menos da queda. Vamos lá? Quem negocia com o pecado está a um passo ou menos da queda. Essas frases vão para o meu Instagram, daqui a pouco elas estarão lá. Fazendo o que era errado. Os olhos de Davi já o haviam traído, o coração já estava envolto em pecado, somente já desejava a mulher alheia. Só faltava concluir sua jornada em queda livre. Veja, ele já tinha olhado, e quando ele começa a perguntar sobre aquela mulher, sendo ele casado, e ela também, ele já estava na sua jornada de queda livre. No lugar de fugir do mal e resistir à tentação, cedeu a ela. Ao receber a mulher, apenas materializou o que já era realidade em seu coração. Davi flertou com a tentação. Isso é um perigo. Né? Olha a diferença do comportamento de Davi para o comportamento de José. Lembrando que Davi aqui já tem mais idade, Davi aqui já é rei, eu não sei precisar ao certo qual é a idade aqui de Davi, e José está na flor da idade. E José é um jovem lindo, ungido, bem-quisto, bem aparentado. Mas olha que diferença de atitude entre Davi e Batseba e entre José e a mulher de Potifar. A mulher, José, desde o primeiro momento em que a mulher começa a falar e a se jogar, podemos dizer assim, para José, José já recusa imediatamente. Gênesis 39, 7. E aconteceu que, depois destas coisas, a esposa de seu senhor lançou seus olhos sobre José e ela disse: deita-te comigo. Mas ele se recusou e disse à esposa de seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que está comigo na casa, e ele confiou tudo que tem nas minhas mãos. Não há ninguém maior na casa do que eu. Tampouco me negou coisa alguma, senão a ti, pois és mulher dele. Olha José recuando. Olha José abrindo mão de qualquer negociação. Como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? E aconteceu que enquanto ela falava com José dia após dia, ele não lhe ouvia para deitar-se com ela ou para estar com ela, não é? E aí, o versículo 12, ela o apanhou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo, e ele deixou sua veste na mão dela, fugiu e saiu para fora. Então, são atitudes diferentes. Um negocia, um tergiversa, um faz acordos, o outro foge. E fica aí porque tem algo muito importante aqui sobre essa questão do fugir das tentações, que a gente vai abordar agora no segundo tópico, que tem o título: Como então vencer as tentações? Se você não estiver inscrito ainda no canal, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Entre em contato conosco no número do WhatsApp que está aí na descrição do vídeo. Será um prazer atender o convite da sua igreja, do seu departamento, para ministrarmos um treinamento para líderes, para pregarmos a palavra de Deus, para ministrarmos palestras para casais. Enfim, nós estamos aí a serviço da igreja em múltiplas habilidades que o Senhor tem colocado em nossas mãos, em mais de 25 anos, trabalhando na igreja com jovens, com adolescentes e com casais também. Bom, como vencer as tentações? Como vencer as tentações? Lembrando que o meu próximo livro, o terceiro livro, estreia logo, logo, talvez chegue ainda essa semana. Estou orando para que chegue ainda essa semana. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Como vencer, então, as tentações? Bom, primeiro, eu diria que
tentação não pode ser ignorada. Quando Jesus é tentado, ele está mostrando que a tentação ela faz parte da vida do cristão. Tanto é verdade que na oração do Pai Nosso tem essa oração, ela não pode ser negligenciada, porque ela diz assim: vem o teu reino, e não nos conduzas à tentação, ou não nos induzas à tentação, ou não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, a tentação, ela faz parte da vida do cristão. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor buscando quem possa tragar. A estratégia do maligno é destruir a nossa fé. Quando eu falo com jovens, eu digo sempre o seguinte, que a estratégia do inimigo hoje não é simplesmente fazer o jovem cair em pecado, mas é fazer o jovem gostar de pecar, antes de cair da fé de uma vez. Como assim, pastor? É aquele jovem que ele vai pecando, vai perdendo sabor pela presença de Deus, vai se acostumando com o pecado estando na igreja. Quando ele sai da igreja, ele não tem mais fé para se arrepender, ele não tem mais fé para se humilhar, porque o pecado para ele se tornou algo normal, se tornou algo natural. Então, a tentação, ela tem esse papel de destruir, não simplesmente nos conduzir a pecar, mas nos conduzir a cair da fé, a desistir da fé, a abandonar a fé. Agora, um exemplo que não deve ser seguido é o exemplo de Davi. Por que devemos estudar esta fase da vida de Davi? Não seria melhor atentarmos aos exemplos positivos que ele nos deixou? A resposta é simples. Ao estudarmos acerca do erro, somos alertados e preparados para que não venhamos a cometer tais pecados e assim, diante de uma vida pautada pela palavra de Deus, possamos prosseguir para o nosso alvo sem perder o foco. Filipenses 3, 13 e 14. Paulo diz: meus irmãos, eu não julgo. Filipenses capítulo 3, a carta aos Filipenses, Paulo está lutando ali com os judaizantes, que eles queriam que, eles eram cristãos, eles estavam na igreja, e eles queriam que os irmãos gentios praticassem os rituais da lei dos judeus, os 10 mandamentos, a guarda do sábado e principalmente a circuncisão, para que a sua fé em Cristo de fato fosse aceita. Então eles diziam: olha, a fé de vocês na graça, na salvação em Cristo, ela só será válida de verdade se vocês praticarem os rituais da lei, as regras da lei e principalmente com a circuncisão. Então os judaizantes, eles se julgavam mais perfeitos do que os crentes que não tinham práticas judaicas na sua fé, associadas à sua fé. Então Paulo diz assim: olha, eu não alcancei esse nível de perfeição, mas uma coisa eu faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: eu não vou permitir que nada me pare, que nada me atrapalhe, que nada me bloqueie no meu objetivo, que é seguir a Cristo. Eu vou prosseguir para o alvo. Prosseguir é seguir 2 vezes, é seguir com duplo ânimo, é seguir com 2 forças, é seguir com dupla intensidade. Agora veja, Davi, por um momento de prazer, ele permitiu uma sequência de desastres sobre a sua vida. O custo do pecado é caro e suas consequências devastadoras. O pecado traz consequências. A Bíblia diz que o pecado, o salário do pecado é a morte, ou seja, o pecado tem consequências, o pecado produz resultados. Nós temos aí uma mulher viúva, que ele recebeu ali como fruto de um monte de mentiras. Ele tentou esconder, e escondeu do povo, mas não se pode esconder dos olhos de Deus. Muitas foram as oportunidades para que Davi buscasse o arrependimento e encerrasse a sucessão de tragédias, mas foi preciso que o Senhor enviasse um profeta para o alertar, o profeta Natã, que confrontou Davi. Então, a resposta à tentação não é ignorá-la ou buscar a indiferença. Se fizermos isso, cairemos em pecado. E aí ele vai colocar aqui 3 fontes básicas de onde procedem as tentações: o diabo, o mundo, a carne. A carne também chamada do eu. Agora, independente de onde elas vierem,
o Senhor nos ensina, nos fortalece, nos encoraja para que possamos ter a vitória. E aí eu queria pontuar aqui o livro de 2 Timóteo, o livro de 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 18. Diz assim, ó, fugir da fornicação, ou da prostituição, ou da imoralidade. Fugir. Um outro texto que eu quero deixar aqui, que você pode anotar aí também, é 2 Timóteo 2 e 22. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade, a paz com os que invocam o Senhor com o coração puro. Preste atenção, uma coisa segue a outra. Como é que eu fujo dos desejos da juventude? Alimentando a minha vida com a justiça, com a fé, com o amor, com a paz, com a pureza de um coração voltado para o Senhor. Então, o jovem, não basta ele dizer assim, eu não vou pecar. Ele precisa alimentar a sua alma com coisas espirituais. Ou seja, não adianta dizer assim, eu vou jogar as coisas fora, eu vou eliminar a sujeira da minha vida. Você elimina a sujeira da sua vida trazendo limpeza para a sua vida. Tem uma dinâmica que eu faço que é, você elimina a água suja colocando água limpa. Se você só jogar água suja, o que você vai ter ali? No máximo um pote vazio. E pote vazio acaba sendo ocupado por sujeira. Então, como é que você elimina a sujeira? Colocando água limpa. Quanto mais água limpa, pura, cristalina entrar, mais sujeira a própria água limpa coloca para fora. Então, a juventude precisa ter isso em mente. Não basta dizer assim, eu quero fugir da tentação. Como é que você foge da tentação? Se enchendo do Espírito Santo, Efésios 5, 18, amando a palavra de Deus, Salmo 119, 9, 11, 105, João 17, 17, Hebreus 4 e 12, não é? Cantando, adorando a Deus em espírito e verdade, abrindo o seu coração, sendo leal com o Senhor, sendo fiel. Fiel não é o que não peca, fiel é aquele que não esconde quando peca. Porque o pecado está em nós. Eita, essa ficou legal, hein? Fiel não é quem não peca. É quem não esconde. Fiel não é quem não peca. Porque isso é impossível. Mas é quem não esconde quando peca. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Pronto. Certo? Então, precisa prestar bastante atenção. E falando aqui aos jovens, quando o assunto são as tentações, principalmente como com José, aqui com Davi, nessa área sexual, quando a tentação é nessa área forte, não é quem enfrentar, é quem foge. O homem de verdade, ele foge. Ele não fica para provar nada para ninguém, não tem que provar nada para ninguém. A mulher de verdade, a moça de verdade, ela foge, porque ela não tem que dar prova de amor para ninguém. Quem não respeita a sua fidelidade e pureza a Deus para esperar o tempo certo, não vai te respeitar em coisa alguma. Então, a juventude, para vencer as tentações, precisa se alimentar da palavra de Deus. Eu tenho, inclusive, 2 vídeos aqui falando sobre como vencer a pornografia, que é um problema muito sério entre jovens e entre homens casados também. E tenho palestras sobre esta área também, fica aí à disposição dos irmãos. E por último, um terceiro tópico, perdão e recomeço. Se você não se inscreveu ainda, já sabe, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Arrependimento e recomeço, o verdadeiro arrependimento. O caminho da restauração passa pelo arrependimento e pela confissão do erro cometido. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Davi, ele se arrependeu, ele confessou. O Salmo 51 é a maior expressão de arrependimento de uma pessoa na Bíblia. Não dá para falar de arrependimento, de perdão, sem o Salmo 51. Davi rasga literalmente o seu coração diante de Deus. Agora, o arrependimento
E o perdão não significa uma ausência das sequelas do pecado. O Senhor perdoou Davi, mas não anulou suas consequências. O que o homem semear, isso também se fará. Então, as consequências do pecado não são anuladas pelo perdão. O que é anulado pelo perdão de Deus é a culpa, é a condenação eterna. Mas as consequências do pecado. Por isso que na sala de aula nós devemos levar a juventude a pensar. Pense nas suas atitudes. Pense nas suas escolhas. E não pense simplesmente para você. Tem jovem que ele fala assim, eu não estou nem aí. Eu não quero nem saber, eu faço mesmo. Estou nem aí. Quero nem saber. Pois é, as nossas escolhas afetam a nós, os pais, o nosso futuro e, portanto, quem estiver com a gente no futuro. Não é? Então, o futuro esposo para as meninas, a futura esposa para os rapazes. Então, assim, quais frutos você quer colher no futuro? Será que os frutos que você colherá no futuro, das sementes que você está semeando hoje, vão abençoar ou prejudicar o seu futuro e quem estiver com você nele? Eita, ficou legal essa pergunta, hein? Vamos de novo? Será que eu consigo fazer? Se eu não conseguir, você volta o vídeo. Mas preste atenção, eu vou perguntar de novo. As sementes que você está semeando hoje serão bênção ou prejuízo para o teu futuro e para quem estiver com você lá no futuro? Então, o jovem hoje, a jovem, solteiros, tranquilo, estou vivendo a vida, faço o que eu quero. Ok, mas lembra, toda ação tem reação e todo pecado tem consequência. A nossa vida ela é uma semeadura. A Bíblia diz em Eclesiastes 11:9, jovem, vive a tua vida, faz o que você quiser, parafraseando, eu estou aqui, mas é isso que está ali no texto, mas saiba que por todas essas coisas Deus te trará juízo. Então assim, o jovem impulsivo, eu vou fazer, que legal, eu vou. Ok, mas lembra-se que a vida é uma constante semeadura, e o que semeamos hoje, colheremos, querendo ou não, no futuro. E no futuro, quem estiver conosco vai participar da colheita daquilo que estamos semeando hoje. Então eu pergunto de novo para concluir esta aula, e você pergunta na sala de aula. As sementes que você está semeando hoje, a vida espiritual que você tem hoje, a vida financeira que você tem hoje, a sua escola, os seus estudos, as escolhas, as atitudes, o comportamento, estão semeando bênção para o teu futuro ou prejuízo para o seu futuro e para quem estiver com você nele. Então o jovem ele precisa ser levado a pensar. Hoje o jovem fala, mas estou nem aí, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Mas as sementes produzem frutos no futuro. E estes frutos poderão ser bênção para quem estiver com a gente no futuro ou um grande problema, um grande prejuízo. Então, o jovem precisa ser conduzido a pensar nas suas escolhas, nas suas decisões que ele toma hoje e não agir como se a vida dele dependesse só dele e fosse uma vida isolada. Não, a nossa vida ela está interligada às pessoas à nossa volta, querendo a gente ou não. Ninguém é uma ilha. Os pais, os amigos, os avós, a família e o futuro que nós vamos construir e nós mesmos. Então, ser responsável com as suas decisões e escolhas hoje é ser responsável com o próprio futuro. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas que mensagem você está mandando para o seu eu do futuro? Você está mandando mensagens de bênção, sementes de bênção, ou sementes de maldição e mensagens negativas? Isso depende das atitudes que o jovem tem nos dias de hoje. Amém, meus amigos? Um forte abraço. Assista, curta, compartilhem, inscrevam-se no canal. Estamos chegando ao final desse terceiro trimestre. Depois a gente vem com o segundo trimestre, depois a gente vem com o terceiro trimestre. Na classe de jovens, eu estou fazendo está ficando muito bonito esse projeto, direto do ADCast, estúdio da AD Belém, em Piracicaba, com o pastor Irineu Lima Pereira como diretor-geral e o pastor Neusley Moura como coordenador.
Tá ficando muito legal, um conteúdo muito bacana, vale a pena você assistir, vale a pena você compartilhar, vale a pena você se inscrever e fazer-nos chegar a 30 mil inscritos por aqui. Forte abraço, assista, curta, compartilhem, inscrevam-se no canal. Até a próxima semana, Deus abençoe.